Um Deus que desde a antiguidade, Ele trabalha por aquilo que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Porque Deus continua trabalhando. Meu irmão, minha irmã, nessa noite é uma noite alegre, uma noite abundante, uma noite querida. É uma noite na qual o nosso Deus reserva para nós uma palavra potente dos céus. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom. Chega mais. Chame mais seus familiares. Eu vou ler a palavra de Deus no livro da criação, no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, verso de número 14. Eu vou meditar em cima desse texto hoje, naquilo que Deus tem falado no meu coração, e eu creio que você vai receber do seu lar. Eu creio que você vai receber da sua casa. Gênesis, o livro da criação, livro de Gênesis, capítulo 21, verso de número 14 em diante. Olha que coisa linda que Deus quer falar no teu coração. Olha que coisa bela. Olha como é que você vai começar a semana com uma palavra potente de Deus para o teu coração, que diz assim, olha: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava sentada, não suportou ver o seu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Aí onde ele está, vamos, levante o menino, pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe o arranjou uma esposa egípcia para ele. Eu quero fechar com essa frase. E Ismael, ele se tornou um bom atirador de flechas. Um flecheiro. Um flecheiro. Ismael se tornou um flecheiro. Eu quero meditar nessa noite. Eu quero te dizer o quanto o nosso Deus é maravilhoso. E a primeira coisa que eu quero começar a dizer é a respeito de uma pergunta que eu te faço. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ah, pastor, essa é mole de resolver. A Bíblia, ela nos diz, eu concordo com a Bíblia, porque ela disse que quem veio primeiro foi a galinha. Ela é o ponto de origem dos ovos. Deus não criou os ovos para serem chocados, sem que as galinhas maduras pudessem providenciar liderança, cuidado e preocupação, na esperança de que os pintinhos pudessem sobreviver e descobrissem como se tornarem galinhas. Ele primeiro criou um produtor de pintinhos que pudesse multiplicar e pastorear os seus filhotes. Da mesma forma, ele não criou bebês humanos. Ele deu origem a homens, a mulher, e desenvolvidos que pudessem procriar, e declarou uma estratégia divina, tão fundamental quanto a própria criação. Ele disse: multiplicai. Como Deus te vê? Abraão foi visto por Deus como o pai de numerosa nação.
E o texto que nós acabamos de ler começa a falar sobre um Abraão que levanta de madrugada e pega o seu filho Ismael, coloca no colo da sua mãe, prepara-lhe uma refeição, um odre de água e despede eles e fala: vai embora. Manda eles para o deserto, para Padã Arã, lá que eles se virem. Manda eles embora, um menino, um pré-adolescente, coloca no colo da mãe e fala assim: olha, vai embora, não quero vocês vivendo mais nos meus domínios. Então este moço vai embora, num dado momento a água acaba, a água termina, então chega um momento que a mãe começa, da distância do menino, ao colocá-lo debaixo de uma árvore, o menino começa a chorar, até que vem um anjo do Senhor, a paresia de Deus, e ele começa a ministrar para Agar: por que você está com medo? Eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o choro da criança, e eu quero declarar aquilo que eu te falei lá atrás: o teu filho Ismael, ele será dono de uma numerosa nação, ele também vai herdar uma parte de Deus. Então ela se levanta, ela abre os seus olhos, vê que tem um poço de água, ela pega água para o menino, ela pega água para ela, se alimentam com aquela água e dão continuidade. O texto vai dizer: se tornou um atirador de flechas. Ismael não morre no deserto, ele se torna um atirador de flechas. Como é linda essa história. E eu gosto muito porque em Gênesis capítulo 16, ele vai trazer a figura de Saraí dizendo para o seu esposo Abraão: olha, Deus, ele tem uma promessa para nós, que nós seremos pai de multidão, mas você já de tua idade, eu também, não tem como nós termos filhos, então é necessário que nós pegamos a minha serva, Agar, a egípcia, e você venha contrair com ela, e ela venha ter filhos, e o filho dessa escrava vai ser o meu filho. Que o escravo que chega na casa do seu senhor sem filhos, tudo quanto vier depois dele é do seu senhor. Então, se ele chega casado, é dele. Se ele chega solteiro, é do seu senhor. Se ele chega com filho, é dele. Se ele chega sem filho, é do seu senhor. Então Saraí, ela fala: então essa escrava, ela vai gerar, e o que ela gerar é nosso. Nós somos donos, nós tomamos posse. Ela então tira uma mãe de aluguel, ela pede emprestado da sua barriga e começa então a dar uma ajuda para a fazer valer a sua inteligência, a sua estratégia, e viu que não deu certo. Viu que não, e começa a colocar Abraão na parede e dizer: olha, vamos dizer para Deus de quem é a culpa, se é minha ou só é tua, porque essa escrava, esta mulher, ela está caçoando de mim, ela está rindo de mim, e ela já sabia que uma lei natural rege, que toda submissão da mulher, ela é atrelada na responsabilidade do homem, do varão. Então eu quero dizer para você, homem, que a responsabilidade do seu lar, a gestão do seu lar, não compete à mulher, compete a você, homem. Você é o responsável, tanto das coisas boas que acontecem dentro do seu lar, quanto das coisas também quando saem do controle. Então essa coisa saiu do controle, a primeira coisa que ela fala: olha, vamos dizer para Deus de quem que é a culpa, se é minha ou se é tua. A culpa é sempre do homem, porque o homem é a cabeça da casa dele. A culpa é sempre do homem, porque o homem é o responsável. E isso não aconteceu somente naquela vez, porque quando o homem errou, quando Abraão, ele chama Ló para ser o teu sucessor e trata Ló como sobrinho, Deus intervém e fala: não é esse que será a tua descendência. Quando Abraão, ele erra novamente, chama o seu escravo Eliezer para ser o seu sucessor, o dono da herança, Deus novamente intervém e fala: não é esse que será o sucessor da sua herança. Deus então vai levantando e dando sinais que não é assim que as coisas devem acontecer. E a primeira coisa que eu quero trabalhar nessa noite é, meu irmão, que nós somos irmãos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é que nós somos irmãozinhos. Um termo carinhoso. Em Gênesis 21, 9 e 10, vai dizer que Ismael e Isaac, eles estavam brincando. E Sara, ao ver isso, ela fica enfurecida e dá uma ordem: eu não quero ver esse moço junto com meu filho, eu quero que ele vá embora, ele e a sua mãe. Nós somos irmãos, mas mesmo assim tem gente falando: vai embora, eu não te quero ver perto. A herança não era de Sara, a herança era de Abraão.
Mas tem gente que pensa assim: vai embora, eu não quero ver você perto de mim, porque a lei da pátria garantia, se a mulher velha, essa esposa, ela fosse morta, ela morresse, a sua concubina, a outra esposa, ela assumia tudo, e quem automaticamente ia herdar seria o filho da escrava. Tinha algo acontecendo, Deus sabia disso tudo, Abraão não estava percebendo, mas a mulher é sensível, porque Sara sabia que ela não era mais jovem, Sara sabia que ela já era uma senhora, então sabia que aquela mulher, ela morrendo, ela colocaria o seu filho no lugar, então ela fala: vai embora, e a pergunta de Deus para Abraão fala assim: ó, atenta para o que a tua mulher está falando. Ouve a tua mulher, escute a tua mulher, ouça ela, porque no tempo antigo era a mesma conotação, a palavra brincar, com caçoar, com bullying. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muitas coisas que acontecem, não pode acontecer mais. Antigamente as pessoas me chamavam de apelido, mas hoje eu posso processar alguém que me chama de apelido. Se alguém me chamar de negro, eu posso processar, mas antigamente não tinha nada disso. As pessoas não têm mais o crivo, não tem mais a brincadeira, não tem mais a temperança. Entra tudo numa lei, entra tudo no pudor. As pessoas perderam a noção daquilo que é intimidade. As pessoas levam tudo 880. Os meninos brincavam e é natural as crianças brincarem. Os meninos pulavam e é natural as crianças brincarem. Preocupado com imunidade, com micróbios, as crianças brincam. E quando você vai no parque, tu vê uma mãe sempre apavorada com areia: olha, não brinca na areia não, porque pode ter lá excremento de gato. Mas as crianças querem brincar e não ficam preocupadas com essas questões. Essas questões vêm na cabeça dos pais, na cabeça dos adultos, porque a criança, o que ela quer é colocar para fora aquilo que está dentro. As crianças são assim. E Sara estava preocupada. E ela chamou Abraão: Abraão, eu não quero mais essa criança brincando com a minha criança. Eu não quero mais. Ela tinha ciúme, ela tinha um preconceito, ela estava ali em desdém. A gente de repente assim, com um novo que chega na nossa vida, com um novo que chega diante de nós, a gente fica ciumado se vemos alguém que faz melhor do que nós, que executa melhor do que nós, que canta melhor do que nós, que prega melhor do que nós, que faz alguma coisa melhor do que nós. A gente fica ciumado. Ao invés de falar: Senhor, como é que você faz? Você me ensina, me dá o caminho das pedras. Como é que isso acontece? A gente fica ciumado e não gosta de ver o outro sendo melhor do que nós. O ser humano é egoísta, o ser humano é vaidoso, o ser humano é ciumento. Mas aqui eu aprendo da palavra de Deus que nós somos irmãos. Nós somos irmãozinhos. E outro ponto que eu quero trabalhar é a respeito de uma herança em pequenas frações. Imagina, um pai que acolhe o pedido da esposa, chega para Agar e fala assim: toma aqui um pedaço de pão e uma garrafa de água. Ele não leva em consideração o tempo na qual aquela mulher estava servindo. Pensa comigo. Imagina se você estivesse numa empresa trabalhando e teu patrão te desse um valor que é muito abaixo daquilo que você operou durante todos aqueles anos. Toma aqui um pouco de comida e uma garrafa de água. Você iria brigar. O texto vai dizer que aquela mulher está com Abraão e Sara há aproximadamente 20 anos. Aquele moço chamado Ismael estava ali como filho de Abraão, 14 anos. E a única coisa que o pai oferece é uma pequena fração da sua herança. Já viu histórias de filhos brigarem com o pai por causa de herança? Já viu histórias de filhos discutirem com outros filhos por causa da herança do pai? Ei, a herança é do pai. O pai pode errar. O pai não pode ter um amor declarado a ti. Mas o meu Deus é aquele que te conhece, é aquele que te dá a porção da tua herança. É um Deus que olha para o meu, para o teu coração e fala assim: mesmo que teu pai te abandone, mesmo que teu pai não te assuma como filho, mesmo que teu pai te coloque para fora, ei,
Eu sou o Deus da tua herança. Eu sou o pai da tua herança. E nessa noite eu quero trabalhar a figura da paternidade. Nessa noite eu quero trabalhar, eu sei que o tempo não vai me ajudar muito, mas eu quero ser muito objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. A paternidade que compete a Deus, a paternidade que Deus quer fazer no seio da igreja, a paternidade ausente versus a paternidade presente, algo que outrora você não viu, algo que outrora faltou, mas algo que outrora Deus quer preencher com outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, meu querido, é a respeito de uma herança que foi fracionada, pequena, mas o meu Deus olha para ti e fala assim, não tem problema nenhum, eu vou ser a porção, eu vou ser o teu preenchimento. Abraão desperdiçou Agar e Ismael na direção de um deserto, com um pouco de recurso, com um pouco de alimento, com um pouco de água, e não se soube exatamente qual era a idade do menino, mas trabalhando, em Gênesis 16:15, vai dizer que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, e vai dizer em Gênesis 17:1 que Abraão ele tinha 99 anos, quando Deus novamente volta para ele e fala assim, olha, vou suscitar uma herança de você, Abraão. Passaram-se 13 anos, então Deus fala assim, olha Abraão, tu com 100 anos vai nascer Isaque, 14 anos, então nesse tempo que ele estava lá, que ele queimava lá, Abraão não conseguiu gerar uma paternidade sólida no coração daquele moço. Ele não conseguiu enxergar Ismael como um filho. Ele tratava como mais um, ele não tratava como filho, de repente dentro da sua casa, o teu pai não te tratou como um filho, não te tratou como uma filha, te tratou como mais uma, chegou em casa, saiu para o trabalho, voltou para o trabalho, nem te deu um bom dia, nem se preocupou, como é que está tuas notas no colégio, como é que está tuas notas na faculdade, ele não se ateve com essa sensibilidade humana, e você cresce, se amadurece, e cresce com um machucado na tua alma, dificuldade, a paternidade do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, isso tudo pode ter acontecido na sua vida, mas Deus está disposto a devolver a paternidade que é dele. Deus está de novo a remontar uma saúde física e espiritual na tua vida, porque mesmo que isso tudo tenha acontecido, olha, eu aprendi muito com a história de Ismael, muita coisa aconteceu, o pai colocou ele no deserto, colocou para fora. Tem coisa pior do que andar no deserto? Tem, pastor. É ver o meu pai não dizer para mim, eu te amo, filho. É ver minha mãe olhar para mim e dizer, filho, eu te amo. Tem coisa pior sim, meu irmão, mas uma coisa eu sei, que meu Deus está disposto a virar para você e dizer, eu te amo e eu quero caminhar contigo no meio do teu deserto. Deus deseja caminhar contigo no meio do teu deserto. Em tempos de crise, como é que eu faço? Num tempo de crise, como é que eu procedo? Gênesis 21:15-16 vai dizer que quando acaba a água, quando acaba o alimento, o menino é posto debaixo de uma pequena árvore. Tempo de crise. Enquanto tinha água, ela ia andando. Enquanto tinha um pouquinho de alimento, ela ia caminhando. Mas quando acaba, meu irmão, ela para tudo, ela cola, ela trava e coloca o menino debaixo de uma pequena árvore. É um tempo de crise. Nesta região desértica, esses dois viajantes, Agar e seu filho Ismael, eles poderiam passar por muitas experiências, uma sede expressiva. Quando a água acabou, o menino estava exaurido, e a sua mãe o colocou debaixo de uma sombra, então para que ela pudesse ver e observar o menino morrer. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele veio intervir. Que coisa maravilhosa. No momento de crise, Deus, ele vem intervir. Nós estamos no momento de crise, Deus vai vir intervir. Nós não estamos num tempo nada favorável, mas Deus vai vir intervir. As coisas estão acontecendo de maneira que você não sabe como lidar, como controlar, mas Deus vai vir intervir. Deus sempre vem intervir no coração daquela que anda segundo o propósito de Deus. É assim que ele faz. O socorro sempre vem. Não tenha medo, Agar, porque Deus ouviu o choro do menino. O socorro sempre chega. Não tenha medo, porque o Senhor providenciou uma abundância de água fresca, corrente. Ele poupou o rapaz, ele poupou a ambos, a mãe, o filho. Desde aqui
Deus sempre vem ao nosso socorro. Olha, meu querido, Deus vai vir ao teu socorro. Deus vai trazer água para amanhã. Deus vai trazer água para você não ficar no meio do caminho. Olha que coisa interessante que eu aprendi a palavra de Deus. Quando veio o homem de Deus se encontrar com Abraão, a primeira coisa que ele fez é separar 10 quilos de farinha. 10 quilos de farinha, meu irmão, alimento para alimentar um batalhão. Ele mandou matar um gado, um bezerro novo, cevado, para poder alimentar 3 homens de Deus. Ele mandou fazer uma excelente refeição, uma refeição grande, um banquete, porque 10 quilos de farinha é muita coisa. 1 quilo de farinha, você faz muito bolo, muito pão. E ele pede para separa aí 10 quilos de farinha, e não era qualquer farinha, uma farinha de excelente qualidade. Agora para o seu filho do coração, Ismael, e sua concubina, sua escrava, Agar, ele dá um pouquinho de comida e uma garrafa de água. Um pai que não olha o filho como um filho. Um pai que não enxerga o filho como um filho. Um pai que não projeta o filho para ir mais longe. Ei, sabia que tem gente assim? Você sabia que tem pai assim? Que acha que tudo que ele conquistou, que tudo que ele construiu, o filho não tem condição de construir e chegar. Sabia que tem pai assim? Que constrói um império, constrói algo, e ele pensa assim, ó, o meu filho não vai chegar nesse ponto que eu cheguei. O meu filho não... Tem pais que castram os teus filhos, ao ponto de não liberarem. Tem pais que tiram uma perna do seu filho, ao ponto de ele viver puxando da perna, mancando, porque ele pensa e coloca no subconsciente do filho que ele não vai chegar em lugar nenhum, que ele não tem direito a nada, que ele não pode fazer nada. Tem pais que castram a criatividade dos filhos, ao ponto de legitimarem a sua criatividade. Eu estava lendo um livro que fala sobre paternidade transformadora, e de em que ele coloca que a paternidade é a forma mais básica de qualidade, onde a paternidade é Deus. Ele vai colocar que Abraão, ele chega para Deus e fala: Deus, você pode olhar para Ismael e aceitá-lo, herdeiro da herança? Porque se Deus não aceitar Ismael como parte da herança, não tem como as coisas fluírem. Eu fui entender que, como líder de paternidade, os nossos herdeiros, eles são comissionados a nós, e nós precisamos estar em com a aliança e o propósito que Deus estabelece, mas acima de tudo, eles precisam estar na presença de Deus. Abraão sabia que ele era o filho dele, mas o propósito de Deus era: Abraão, vai ser gerado de você e de Sarai. Comigo é essa, de você e de Sarai. O propósito. Então Ismael não estava, então Deus não tinha sinalizado para Abraão que o propósito era que permanecesse. Então ele entendeu que era necessário ele expelir, ele mandar embora. E ele faz. E ele manda embora. Ele vai crescer, mesmo sem a paternidade física, mas com a paternidade de Deus. O que eu entendo? Que mesmo Abraão liberando seu filho para o deserto, ele entendia: eu creio no Deus que me tirou de Ur dos Caldeus até aqui, e tudo que eu tenho, Deus me fez prosperar fora da minha parentela. Eu creio num Deus que filho embora, que ele vai se virar sozinho. Eu creio num Deus que vai cuidar dele e ele vai prosperar. Meu querido, onde Deus te colocar, você vai prosperar. Onde Deus colocar você vai dar certo, meu irmão. Onde Deus te colocar vai dar certo. Ah, pastor, eu fui repudiado. Vai dar certo, meu irmão, porque Deus está contigo. Ah, pastor, eu vivo num lar onde o meu pai não está presente, meu irmão. Vai dar certo, porque Deus está contigo.
Ah, pastor, eu vivo numa casa onde a minha mãe só fala a palavra de baixo calão, me colocando para baixo, me menosprezando. Vai dar certo, meu irmão, porque no teu deserto Deus vai suscitar água, vai matar sua sede, vai saciar a tua fome. Meu querido, tem que entender isso, que a paternidade de Deus, Deus não revoga, Deus não abre mão. Quando Ele fala que é teu pai, meu irmão, Ele abre os céus, Ele abre buraco no chão, Ele coloca um poço bem perto de você, para você entender que a provisão de Deus está perto de você. Num tempo que nós estamos vivendo, não é um tempo de ficar de mimimi, é um tempo de me levantar e falar: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor te chama, meu irmão, para fazer a diferença, não para ficar reclamando no canto. Eu não vi em nenhum momento na Bíblia Ismael chorando, reclamando que o meu pai me abandonou, que o meu pai não me deu nada. Eu vejo na Bíblia o Ismael que se levanta e fala: mesmo que o meu pai não me deu, mesmo que minha mãe me abandonou, mesmo que as coisas não fluíram, Deus vai fluir na minha vida. Sabe quem é o povo de Ismael? São os palestinos, são os árabes, são o povo mais próspero da face da terra. São um sinal que aquele homem não fica coitado, não fica escondido. Ele coloca, cara, ele regaça as mangas e bota para quebrar. Você sabia que tem pai colocando o filho no colo, fazendo tudo para ele? Bota ele para quebrar, bota ele para fazer. Você sabia que tem pai segurando o filho no colo, ao invés de soltar ele, deixar ele para frente, para ele poder tomar os seus tombos, se arranhar, ter os seus primeiros arranhões, as suas marcas da vida. Tem pai que fica olhando o buraco na frente e fala: filho, o buraco está aí, cuidado para não cair. E o buraco está longe, filho, cuidado com o buraco. Eu sei que tu já alertou, meu irmão, deixa cair. Tu tem que ficar preocupado de levantar ele, seu primeiro está lá. Filho, eu falei que você ia cair, mas não tem problema não, eu vou te levantar e você remédio na tua vida. Pastor, eu não quero que ninguém caia não e nem derruba, meu irmão, mas tem hora que é necessário, porque o tomo faz amadurecer o homem. Ramai, Kinashi. Muita coisa está acontecendo porque você privou tanta gente de cair, meu irmão. Ele não sabe cair, não sabe limpar um ralado, não sabe limpar ninguém, não sabe nem aconselhar alguém que está ralado também, porque ele nunca caiu, nunca se ralou. Nunca se ralou. Outro ponto que eu quero trabalhar a respeito: a bênção está tão perto, mas tão perto, que você não consegue ver. A bênção de Deus está tão perto, tão próximo, que você não consegue ver. Gênesis 21, 19 vai dizer: então Deus, ele abriu os olhos de Agar. Então Deus abriu os olhos de Agar. Olha bem que a bênção está perto. Aquela mulher reclamava de sede, que tinha acabado a água. Deus, com simples palavras, Ele consegue abrir os olhos daquela mulher que estava cega, e ela começa a ver que a bênção está tão pertinha. Tem gente que fica só reclamando, murmurando, conjecturando mal para o está tão pertinha. Tem gente que está com os olhos como escama e não consegue ver, e a bênção está tão pertinha. Tem gente que quer ir para longe, quer sair de Itaperuna, quer ir lá para Campos, quer ir lá para Cabo Frio, quer ir lá para a capital, e a bênção está tão pertinha. Fica reclamando: poxa, eu quero sair de Itaperuna, aqui na minha cidade não tem nada, não tem nada, não tem nada. Está falando. Quando o anjo começa a ministrar no coração daquela mulher, aquela mulher olha para o lado, imagina olhar para o lado, reclamar com uma vasilha de água, Deus abre um poço de água. Imagina, uma mulher reclamando com a garrafinha de água, olha para o lado e tem um poço. Meu querido, Deus está falando que onde você está, Deus abre um poço. Aonde você está, Deus vai fazer um milagre. Aonde você vive, Deus vai fazer proezas. Aonde você está, meu querido, Deus vai fazer maravilhas. O Senhor providenciou abundância de água fresca. Olha o que Deus fez. Ele trouxe água não somente para a mulher, Ele trouxe água para o rapaz. Ele trouxe e esbanjou água na vida dele, dizendo assim: olha, está tão pertinho a tua bênção. Está muito perto a tua bênção. Tem problema que você está enfrentando? Tem. Pois Ismael ficou no deserto. Tem problema que você está enfrentando? Mas Ismael estava no deserto. Gênesis 21, 20 vai dizer que Ismael ficou morando no deserto. Espera lá. Então ele só não passou no deserto, não, não. O texto vai dizer que ele ficou morando no deserto.
de pais que abrem mão da sua paternidade, e o índice é altíssimo, de filhos que se rebelam na vida adulta, de filhos que consomem álcool na sua vida adulta, de filhos que são abusados na sua vida adulta, de filhos que são encarcerados na sua vida adulta. E eu olhei um testemunho de um homem que estava dizendo, ele é muito conhecido, é o pastor José Gonçalves, ele falava de uma palavra, e ele dizia que os filhos, a respeito da paternidade, que um filho ele foi preso, e ele foi preso de uma maneira tão severa, que o crime que ele cometeu, ele lá nos Estados Unidos, ele foi levado à cadeira de morte. E só que nos Estados Unidos, o filho ou o homem que é levado à cadeira de morte, ele tem um pedido a ser feito. E aquele moço fez um pedido, olha, eu quero ver a minha mãe. O pedido que eu faço, o único pedido que eu tenho, eu quero ver a minha mãe. Então eles concedem, fala com a mãe vem ver o filho. E quando a mãe chega perto do filho, ela pensa que vai dar um abraço no filho de despedida, um abraço de adeus. O filho chega perto dela, dá um abraço e dá uma mordida na bochecha dela e arranca um pedaço. Ele separa o moço, separa a moça, e ele com um pedaço da carne da bochecha da mãe na boca, e a mãe com a mão, e os médicos ali amparando, fazendo os reparos, e ele dizendo, olha mulher, se na primeira vez que eu levei para casa um sapato, você tivesse me corrigido com a vara, eu não estaria aqui agora numa cadeira de morte. Se na primeira vez que eu chego em casa com alguma coisa que não era minha, você tivesse me açoitado com a vara, eu não estaria aqui sendo entregue numa cadeira da morte. Olha mulher, você abriu mão da sua maternidade, da sua paternidade, e hoje estou aqui. E o índice de prisioneiros, de gente encarcerados é muito alto, e a grande maioria é por causa da falta de paternidade. A grande maioria foi por causa da ausência paterna. Vai dizer que aqueles que são dados ao álcool, 2,1 é em decorrência dos pais que são ausentes. Não tem nada de bom. Nada de bom. Porque quando o homem sai de casa e a mulher fica com o filho, é muito difícil ver uma mãe falar assim, olha, o teu pai era um bom homem, ele saiu de casa e te deixou comigo. Não é essa a fala. A fala é, o teu pai não valia nada, o teu pai é um miserável, é um canalha, e aquilo vai entrando no psique, no subconsciente da criança, que quando cresce, a primeira palavra que imputa o seu coração é, não vale nada um canalha. Peraí, pastor, eu sou mãe e o pai não está lá e eu tenho criado meus filhos e estou bem com ele. Meu irmão, minha irmã, não é um crivo geral, mas a grande maioria desgringola por intermédio da falta de mãe. Algumas pessoas falam que eu sou mãe, eu sou pai, olha, mas mesmo assim a fala de um homem dentro de casa faz toda a diferença. Por quê? Por que colocar palavras que podem denegrir a imagem dessa criança, absorver de como ela vai crescer amanhã? Ele cresceu, ele ficou um homem. Eu vejo por Ismael que ele não foi reflexo do índice negativo de homens que saem da paternidade do seu pai. Eu vejo Ismael um homem que me ensina no presente, vai dizer que no deserto ele é rema, cheiro, flechas. Olha, hoje nós temos um esporte olímpico de arco e flecha. Eu posso dizer para você com muita propriedade que o primeiro arqueiro foi Ismael. Ismael foi o precursor do esporte olímpico arco e flecha, porque vai dizer atirador de flechas. No antigo, como ele era muito, ele poderia ser convidado para muitos campeonatos, muitas batalhas, muitas guerras, e vai dizer que ele não tem nada. No livro de Gênesis 25 vai dizer que ele tem tribos de príncipes. Então, se ele tem tribo de 12 príncipes, é sinal que ele era tido como reis. Agora eu vou entender que o meu Deus, ele é rei dos reis. Então é sinal que não somente Deus provia na vida de Isaac, mas Deus também estava provendo na vida de
daquele que não estava na paternidade física do seu pai, mas que nunca a paternidade de Deus esteve ausente. Ei, filho que não esforça hoje, amanhã ele terá que se esforçar. Provado que os pais que alejam os seus filhos, o impossível só acontece na cabeça de pessoas acomodadas. A parte que você tem que é ser diferente, porque a herança dos seus filhos, a herança dos pais, não é a herança do que o filho deixa, a herança não é aquilo que Deus quer para a tua vida. A herança que Deus quer para você é uma herança nova. Não fique esperando a herança do teu pai. Espere a herança de Deus. Na minha casa, ninguém entrou na faculdade. Não espere a herança do teu pai. Espere a herança de Deus, que você pode ser o precursor. Na minha casa, ninguém casou. A herança do seu herança de Deus, você vai casar até Jesus voltar. Na minha casa, ninguém tem uma casa própria, eu moro de aluguel até hoje. Não espere a herança do teu pai, espere a herança do Senhor, e você vai ser o primeiro a ter condições de comprar a sua casa própria. Espere em Deus, meu irmão, porque aquele moço recebeu do seu pai um pouco de pão, uma garrafa de água, e vai dizer que a nação da Palestina, lá Deus não vem de maneira étnica, Ele vem de maneira soberana. E aquela geração, eles são os mais próximos da terra, porque Ismael entendeu, ei, eu tenho força, eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu posso fazer valer, eu vou trazer para mim, eu vou trazer para minha casa e vou dar continuidade de Deus. Honrar não significa fazer aquilo que o pai pede. Honrar é você se tornar maior do que o seu pai. Que coisa linda, pastor. Então, se meu pai me pede, eu não estou honrando ele, não, isso não é honra. Isso é uma gratidão de teu pai você ser grato, do teu pai pedir você realizar. Isso é gratidão. Honra é quando o teu pai te olha e fala assim: ei, o meu filho está maior do que eu, o meu filho decidiu estar maior do que o seu pai. Eu lembro que eu perdi meu pai novo e fui criado com meu avô, e quando eu completei 18 anos fui para o quartel. Falei: vô, eu cheguei lá no quartel uma prova, e essa prova me habilitou a ser sargento. A primeira coisa que o meu avô fez é me dar um abraço e falar assim: olha, o meu neto é maior do que eu, porque eu vivi no exército, eu servi o quartel, fiquei 10 anos no quartel, e eu fui soldado, e o meu neto é sargento. A alegria do meu avô entendeu a respeito de honrá-lo, de ser maior do que ele. Dos meus filhos, ninguém foi para o quartel. Dos meus filhos, ninguém serviu, mas o meu neto é sargento. Que alegria que ele falava isso. O meu neto é sargento. O meu neto é sargento. Estava dizendo assim, ó: o meu neto é maior do que o meu filho. O meu neto é maior do que minha filha. O meu neto é maior do que eu. O meu neto, ele é sargento. Meu querido, tem pai que não consegue enxergar isso, dói. Tem pai que não consegue vencer isso. Gere os seus filhos para serem maiores do que você. Pegue essa herança que Deus te dá e dê uma fortaleza para ele. Deus te dá uma herança, meu irmão, e faça uma fortaleza dele. Olha que coisa interessante. Eu entendi que quando Jesus ele veio e ele falou assim: olha, eu estou aqui, eu estou num propósito que Deus me deu. Olha que coisa interessante. Jesus chega, ele prepara ali 12 discípulos, um camarada mais torto que o outro, mais avesso que o outro. Aqueles camaradas, Jesus com ele, caminhando com eles, eles começam a ser maiores que Jesus. Está doido, pastor? Ninguém é maior do que Jesus. Jesus falou: olha, se você crê em mim, obras maiores vocês vão fazer. Eu não sei se você entende Bíblia, mas a minha Bíblia fala que Jesus escolhe 12, e no meio daqueles 12 ali, eles multiplicam 6 vezes mais, porque ele anda com 70. Jesus fica feliz à beça, porque ele vê aqueles discípulos reproduzir 6 vezes mais do que Jesus. Olha, meu querido, que coisa linda. Eu quero ver você reproduzir 6 vezes mais do que eu. Eu quero ver você crescer e ir muito além do que eu profetizo como teu pastor, assumir
essa paternidade, que você vai crescer muito além do que eu, você vai superar a sua expectativa, você vai romper grilhões, você vai romper com a vida natural, você vai romper de forma natural, você vai romper e atingir patamares maiores, porque eu profetizo sobre a tua vida, que você vai ser maior do que eu, você vai fazer mais do que eu. Você vai fazer mais do que eu aqui em Vinhosa. Você vai fazer mais do que eu aqui em Itaperuna. Você tem capacidade, você tem potencial, você tem criatividade para fazer mais do que eu em Itaperuna. Olha que coisa linda. Abraão entendeu isso tudo. E eu quero concluir. Essa palavra é linda demais. Mas a hora está voando, não sei por que está voando hoje. Mas o patriarca, ele sai desse contato que ele tem todo com Ismael, ele deixa ele lá, e a sua esposa fala assim, olha, vamos sair, vamos para outra terra, se Deus fala que a terra é tua. Quando eu falei que Deus olhava para Abraão e falava assim, Abraão, você vai ser pai de numerosa nação. Quando ele chega para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus precisava de pedir permissão para Abraão para destruir Sodoma e Gomorra? Claro que não precisava. Mas ele entendeu que Abraão é o pai de multidão, o pai da nação. Abraão, eu estou indo lá, eu vou arrebentar com tudo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem sim, meu sobrinho mora lá. Ah, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Agora chegou o momento de Sara e Abraão. Eles chegam lá pro rei Abimeleque. Aí chegando lá, o Abimeleque olha para Sara, ela é bonita, eu quero ela para mim. Então tá bom, leva, ela é minha irmã. Leva a Sara e Deus começa a falar no coração dele, ó, não toca nela, não age nela, porque ela é casada com Abraão. De manhã você vai acordar, vai devolver para ele e vai ficar tudo resolvido. Acabou. Abraão chega e fala assim, olha, ela é minha esposa mesmo, eu falei que é minha irmã, mas ela é minha irmã mesmo, mas eu falei que toda vez que a gente fizer uma viagem, eu ia falar que ela é minha irmã, porque eu sei que ela é bonita, alguém poderia me matar e tomar ela de qualquer maneira, então eu falei de uma vez dessa forma, e ele fala assim, não, você falou mentira, e eu não quero que culpa nenhuma sobre mim, mas tinha uma coisa acontecendo dentro da casa de Abimeleque, ele tinha esposas e não tinha filhos, ele tinha concubinas e não tinha filhos, ele tinha mulheres e não tinha filhos. Ele tinha uma casa próspera e não tinha filhos. E quando Abraão ele se restaura, se revela e fala que ele é servo de Deus, Deus começa a tocar neles, porque Sara já estava grávida. Então a gravidez de Sara, a gestação de Sara, Abimeleque, e diz a palavra de Deus que toda pessoa a gerar. Ei, começa contigo, para que os outros gerem. Quando você entende que Deus vai te fazer gerar, toda a casa de Abimeleque vai gerar. Começa com a gente. Por isso eu falei sobre paternidade. Começa com a gente. Por isso eu toquei nisso. Se você entende, as pessoas falam, a física fala, o pai só é pai quando o colo. No primeiro momento, a barriga está tocando. Ei, mas com Deus não é assim. Deus fala lá em Jeremias, capítulo 1, em Jeremias, desde o ventre materno já te sondei, já te conhecia, eu já estou falando que eu sou teu pai, eu não vou esperar você nascer e segurar no colo não, Jeremias, tu está aí como um embrião, tu já é meu, eu já te disparei para o profeta das nações, eu quero dizer para você, meu querido, que antes de você nascer, Deus já te sondava, Deus já te chamou, pelo teu nome, pastor, mas tanta coisa está acontecendo, a minha vida não está andando, eu tenho medo, eu tenho um pavor, eu não quero nem andar na rua, eu não sei o que eu vou fazer depois que tudo isso acabar. Meu querido, descansa no Senhor, porque Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o teu abrigo, a tua proteção, o teu seguro bem forte. Olha que coisa maravilhosa. Isaac precisa ser despertado dentro de você. Mas o que é Isaac? O Senhor me ouve. O que significa Isaac? O Senhor me ouve. Isaac precisa ser despertado dentro de você. Ouvir a voz do Pai. Entrar em compromisso com Deus. Entrar em propósito com Deus, se alinhar com as vontades dos céus, ser discipulado do Santo,
ter a sua vida conduzida por Ele. Pastor, é difícil demais. Mas você não pode caminhar sem ter um pai. Você não pode caminhar porque você vai se cansar. A água vai acabar. O alimento vai cessar. E se você não tiver um pai, não tem ninguém para te socorrer. E Deus está aqui, assumindo essa paternidade, querendo mais do que você assumir a tua paternidade. Você não está mais órfão. Você não é mais órfão. Pastor, mas você está pregando, mas eu não sou nem da igreja. Ei, eu não estou te chamando para ser da igreja. Eu estou te chamando para você ter um pai. Eu não estou te chamando para ter uma igreja, eu estou te chamando para você ter um pai. Um pai que te ama, um pai que te abraça, um pai que te acolhe, um pai que te assiste, um pai que não olha o teu pecado e te aponta, mas um pai que olha para dentro do teu coração e fala assim: eu limpo, eu purifico, eu te santifico, eu te transformo. Você deseja um pai para a tua vida? Eu quero um pai. Escreve na mensagem embaixo: eu quero um pai. Eu quero esse pai para mim. Foi conturbada demais. A minha juventude e adolescência foi conturbada demais. Na minha mocidade foi conturbada demais. Eu me meti em vários relacionamentos que não deram certo, fui conturbado demais. Eu me meti numa vida que me deixou para baixo, foi conturbado demais. Eu não tenho herança, não me deram nada. Eu estou apegado em pequenas frações daquilo que deixaram. Ei, você precisa de um pai. Eu estou sujo, eu pequei. Estou morando junto com alguém. Ei, mas o pai está dizendo: eu quero entrar contigo no altar. Eu quero ver você entrando de branco. Eu vejo você como uma noiva. Eu quero um pai. Mas me machucaram tanto. Mas o pai vai te proteger para que as feridas da vida venham a ser saradas nele. Ele é o bálsamo para a tua vida. Eu estou tendo dificuldade, porque dentro da minha casa, agora nessa situação, eu quero mirar teu coração agora, porque Deus tocou no meu coração. Está em casa, está mais tempo com teu pai, está mais tempo com a tua mãe, e você está sendo abusado, está sendo violentado, violentada, estão te agredindo. Ei, é o momento do pai pular na frente e te socorrer. Fale, declare na sua sala, declare do seu sofá: um pai. Porque Deus, Ele te vê como um atirador de flechas. Deus te vê como um atirador de flechas. Deus te vê como um ponta de lança. Fale com Ele agora. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu oro. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, as tuas filhas que em casa estão, profetizando o teu cuidado sobre eles, a paternidade saudável do Senhor, removendo, arrancando uma paternidade ausente, que trouxe problemas, máculas, machucou, aleijou. Tira essa paternidade que macula a tua glória. Tira essa paternidade ausente que feriu, que fez com que manchasse, Deus, e ofendesse a tua paternidade. Arranca, meu Senhor, e não impute uma fragilidade do teu filho, a tua filha. Mas eu oro nessa noite que a paternidade do Senhor, uma paternidade presente, venha ser constante na vida do teu filho, da tua filha, no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, que a paternidade dos céus, essa mesma que veio sobre Ismael,
não deixou faltar alimento, que não deixou faltar água, que não deixou faltar nada, e que proveu na vida do teu filho no deserto de Padarã, vai prover na vida do teu filho aqui em Itaperuna, vai prover na vida da tua filha no estado do Rio de Janeiro, onde se encontra agora. Deus vai prover lá onde ele se encontra, nos Estados Unidos, na Itália, onde ele está parado agora me ouvindo. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra está atingindo, abrindo portas de corações que estavam fechados, mas está se abrindo para a tua paternidade. Assume esse teu filho, Pai, que não está mais órfão, que não está mais órfão. Ele tem um pai que advoga, um pai que luta suas guerras. Deus, luta e traz de volta. Abraça, Deus, no nome, eu abençoo, em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ele nessa noite. Ele te abraça nessa noite. Ele abraça nessa noite. O Ismael Frecheiro. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. E a palavra de Deus vai dizer que os filhos são como uma flecha na aljava do guerreiro. Você vai mais longe. Você vai mais longe. Você vai mais longe. Na plenitude do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço no teu filho. Dê um abraço no seu neto. Dê um abraço no seu cônjuge. Dê um abraço no seu avô, na sua avó. Dê um abraço nesse que está do teu lado, meu irmão. Que coisa